Você que durante esses 14 dias de jejum e oração tem posto diante do Senhor a vida de alguém que você ama, um ente querido, pedindo ao Senhor que alcance a vida dessa pessoa e essa pessoa seja salva em Cristo Jesus. É para você que hoje eu quero falar sobre atitudes para levar alguém a Jesus. E o texto para a sua meditação hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Esse tremendo relato bíblico mostra Jesus operando uma cura maravilhosa que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Mostra ainda claramente a maior necessidade humana. Vai nos ajudar a entender que a maior necessidade de um cego não é enxergar. A maior necessidade de um surdo não é ouvir. A maior necessidade de um paralítico não é andar. A maior necessidade de qualquer homem é ter os seus pecados perdoados e assim receber a salvação de Deus. Jesus mostrou o alcance da sua obra. Além de salvar aquele homem, perdoando os seus pecados, também curou ele. Para aquele homem foi dado uma nova vida e uma outra perspectiva. E é isso que muitas vezes nós precisamos. Agora, entretanto, um fato muito importante chama a atenção aqui. Aqueles que conduziram o paralítico até Jesus foram amigos dedicados. Eles tinham um propósito. Assim como você tem buscado ao Senhor, você também tem um propósito. Você que está aqui nesses 14 dias de jejum e oração, você tem um propósito, assim como também Deus tem um propósito na sua vida. Mas aqui esses homens tinham um propósito muito claro: levar aquele homem, o amigo deles, até Jesus. No comportamento daqueles 4 amigos, nós vemos atitudes necessárias, importantes, para se conduzir pessoas a Jesus. E essas atitudes, quais são? A primeira atitude é a disponibilidade. Para conduzir alguém a Jesus é necessário estar disponível. Para conduzir alguém a um caminho agradável é necessário estar disponível. Quantas vezes um pai ou uma mãe não gasta o seu tempo ensinando seu filho matemática ou outras matérias para que ele possa ser conduzido a boas notas? Logo que aqueles homens souberam que Jesus estava na cidade, eles se dispuseram a levar o seu amigo que era paralítico. É muito importante estarmos disponíveis para que Deus faça o que Ele tem para fazer na vida de alguém. Perca o seu tempo, ou melhor, ganhe o seu tempo, dando um pouco dele para os seus filhos, para uma conversa com a sua esposa, com o seu marido, ligando para aquelas pessoas que você ama. Certa vez, Deus declarou através do profeta Ezequiel, como diz em Ezequiel capítulo 22, verso 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que incrível, gente. Deus não encontrou ninguém. Se Jesus hoje passar pela nossa igreja, pela igreja, a sua igreja, você que está me assistindo, também não encontrará ninguém. Se Jesus passar na sua casa, Ele encontrará alguém disponível para amar e cuidar daqueles que vivem ali nessa casa. Estamos disponíveis para fazer a diferença aonde nós estamos? Em segundo lugar, foi encontrado naqueles homens perseverança. O relato ali bíblico vai dizer que aqueles homens não conseguiram entrar pela porta da frente por causa da multidão que estava ali concentrada.
Numa situação dessa, eu acredito que muitos ali alegaram a dificuldade de chegar e por isso desistiram. De talvez ver Jesus, de olhar para Jesus, ou talvez possam ter dito que fizeram o possível para chegar até Jesus. Mas essa não foi uma verdade daqueles homens. Eles não deixaram ser levados pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelos desafios. Eles amarraram aquele homem paralítico na maca, subiram com ele até o telhado. E aí eles fizeram uma abertura no telhado, desceram aquele homem até os pés de Jesus. Há várias exortações na palavra de Deus falando sobre a perseverança. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Nós vemos Paulo exortando a igreja a perseverar na oração. O autor lá de Hebreus, ele disse que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Uma pessoa que teve os maiores motivos para desistir foi o apóstolo Paulo. Passou por inúmeras situações difíceis, enormes dificuldades, mas, mesmo assim, no tempo da sua partida, ele pôde dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Precisamos ter perseverança. Não desista de orar por aqueles que você tem buscado que o Senhor os alcance. Não desista de orar por aqueles que você ama e que está na sua volta. Permaneça firme, perseverante. Porque é diante da perseverança que nós revelamos o Deus que nós cremos. Em terceiro lugar, o que nós vemos naqueles homens? Unidade. Precisamos entender esse grande exemplo. Os 4 homens ali, os 4 que conduziram o paralítico, estavam no mesmo propósito. Todos eles tinham o mesmo alvo. Eles estavam unidos ali num propósito só. Imagine se cada um tivesse que ir até onde Jesus estava, seguindo cada um por caminhos diferentes. O inimigo trabalha muito para trazer divisão e discórdia no meio do povo de Deus. Jesus afirmou que uma casa dividida não subsistirá. É impressionante como dispersos, e isso é certo, que separados, nós perdemos o alvo com muita facilidade. Em Efésios capítulo 6, verso 1 ao verso 6, Paulo vem dar uma exortação à igreja sobre a unidade. E ali ele vem apresentar um argumento tremendo, pedindo que nós, como igreja, possamos fazer um esforço para que possamos conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele vai dizer que há um só corpo, um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E esse Deus e Pai de todos está sobre todos, no meio de todos e em todos nós. Precisamos nos esforçar sempre para conservar a unidade da fé, para estarmos juntos em unidade, em um só Espírito. Tudo isso porque somos irmãos e temos muitas coisas em comum. E em quarto lugar, a atitude que nós encontramos naqueles homens é fé. Todo o esforço encontrado por eles foi para que pudesse levar aquele amigo deles até Jesus, até os pés do Senhor. Eles sabiam que o Senhor poderia fazer algo incrível na vida dele. Eles foram até Jesus com a expectativa de acontecer algo novo. O próprio Jesus elogiou a fé deles. E nós temos fé? Nós cremos no poder transformador do Senhor Jesus? Nós cremos que Jesus irá fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, na vida daqueles que nós amamos, nas nossas reuniões e nos nossos encontros? Nós precisamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus.
Se nós quisermos levar as pessoas até Jesus, precisamos ter essas atitudes que nós vemos nesses homens. Meu amado, minha amada, precisamos estar dispostos, ser perseverantes, estar unidos e exercer a nossa fé. E dessa maneira, Jesus vai se manifestar com poder e glória nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa encontrar isso que você tem buscado no Senhor. Que esses dias o Espírito Santo de Deus te conduza a alcançar aquilo que você tem buscado nele e que o propósito de Deus na sua vida seja cumprido e que os da sua casa e aqueles que te cercam possam olhar para você e ver que a sua vida faz sentido.